Ciência. Numa altura em que o número de casos na China e na vizinha Hong Kong batem recordes, Macau continua a ser uma exceção no panorama global da Covid-19, devido a uma política de Covid-0 que não permite a entrada de estrangeiros no território, como relatou à RFI Mário Évora, cardiologista no Centro Hospitalar Conde de São Januário, em Macau. A situação está controlada, Macau continua a ser uma exceção, não é, neste panorama global da Covid. Penso que é dos poucos sítios no mundo onde podemos dizer que a infecção não chegou a entrar na comunidade. Temos tido a identificação de vários casos, mas à entrada são considerados casos importados e imediatamente isolados. No total, penso que desde janeiro de 2020 temos 82 casos identificados. E todos eles importados, como eu disse. Portanto, não temos infecção na comunidade, portanto, não há transmissão dentro de Macau, o que faz de Macau uma bolha relativamente à Covid, que provavelmente será uma raridade relativamente ao que vemos no resto do mundo e aqui ao lado em Hong Kong e na própria China. E como é que se mantém este regime de exceção no combate à pandemia e quais as consequências dessas medidas? A criação de uma bolha desse género, naturalmente, que tem um preço como tudo na vida, não é? Ela assenta, primeiro, de uma identificação de todas as pessoas que cheguem a Macau, têm de vir já com testes negativos antes de embarcarem e são testados à chegada. E mesmo que sejam casos negativos, do aeroporto vão diretamente para um hotel onde ficam em isolamento. Inicialmente eram 14 dias, depois subiram para 21 dias, com testes seriados. A boa notícia foi de que finalmente vão começar a descer os dias de isolamento novamente para 14 e espero que dentro em breve possa ser menos. Mas, portanto, isolam as pessoas à chegada, vão fazendo testes sucessivos. Depois dos dias de quarentena, as pessoas ainda ficam no que chamam gestão pessoal da saúde, que significa que tem um código. As pessoas todas, em qualquer estabelecimento que entram, têm que fazer o scanning de um código, onde têm que dizer se têm sintomas, se não têm, e quem tiver critérios para ter o código amarelo não deve entrar em sítios, em centros comerciais, em repartições públicas, durante esse período. No caso das pessoas que vêm de fora, significa que ficam os 21 dias, que passarão a ser 14, em isolamento e depois 7 dias em casa, digamos assim. Portanto, essa é uma das medidas. A outra das medidas restritivas de isolamento é que foram proibidas as pessoas que não são residentes no território, ou seja, todos os estrangeiros, ninguém pode entrar em Macau. Só entram os residentes de Macau ou pessoas vindas da China. Mesmo de Hong Kong podem vir, mas sujeitando-se a essa quarentena. Tirando isso, pessoas que não sejam residentes em Macau, que sejam estrangeiras, não podem entrar em Macau. Claro que isto, porque é que eu disse que é um preço? Tem um preço que isso depois reflete-se na economia, nomeadamente a economia de Macau, que se baseia fundamentalmente no jogo, nos casinos, e que tem tido uma queda abrupta de receitas desde que começou a pandemia. Portanto, desde 2020 até agora, os casinos têm tido uma queda muito acentuada nas receitas. E podemos imaginar que os casinos, pelos lucros acumulados ao longo dos anos, possam suportar melhor isso do que as pequenas empresas ou o comércio, restaurantes, montes deles já fecharam porque não têm clientes, as pessoas não vêm. É preciso lembrar que antes da pandemia, isso é um dado importante para as pessoas perceberem, entravam em Macau mais de 20 a 25 milhões de pessoas por ano. Portanto, ao restringir este movimento de pessoas, é fácil de perceber o impacto que isto tem na economia, não é? As consequências. Portanto, à custa disso, temos mantido essa bolha e temos estado aqui livre dos vírus até agora. Há receio que o que está a acontecer em Hong Kong, com o aumento dos casos, aconteça também em Macau? É evidente que e penso que a maior parte das pessoas, sabemos que não é garantido a 100% que o vírus não consiga quebrar essa barreira protetora que eu citei e espalhar-se na comunidade. Potencialmente isto pode acontecer, tanto que o próprio governo de Macau tem um plano de contingência que anunciou há dias, com eventual utilização do Dome, que é um estádio coberto que temos na Ilha da Taipa, que se transformaria imediatamente numa enfermaria em larga escala. Portanto, seriam desencadeados logo passos caso acontecesse algo parecido com o que está a decorrer em Hong Kong. Portanto, temos a noção de que isso pode acontecer.
Agora, é de facto uma abordagem que é uma opção sanitária, política, eu diria até, que se chamam a política do Covid-0, não é? Nomeadamente na Europa e noutros locais já começou a haver uma abertura e uma forma diferente de viver com a pandemia. Isso implica uma coisa muito importante, que é um trabalho que em Portugal foi feito com grande eficácia, que é a vacinação da população. Isso é fundamental para se poder abrir. Infelizmente, aqui, em relação a Macau e Hong Kong, este processo não foi imediato. Em Macau, a princípio, talvez por essa sensação de segurança, as pessoas, aqui não há Covid, portanto, a aderência à vacinação começou por ser baixa. Felizmente, neste momento, já atingimos um patamar bastante seguro, o que não acontecia em Hong Kong. Hong Kong foi apanhado de surpresa com uma percentagem de vacinação bastante baixa e daí a mortalidade eventualmente já terá atingido o pico, estará a descer, mas ainda está numa situação que atingiu níveis que podemos dizer caóticos, não é? Um dos fatores será seguramente a baixa percentagem de pessoas vacinadas. Isto seria fundamental para se começar a pensar numa política de abertura, mas isso naturalmente é algo que é decidido superiormente. Não havendo casos de Covid entre a população, as pessoas em Macau ressentem-se destas medidas restritivas? Como é que estão os seus pacientes? O que se sente aqui no hospital, não, porque como não temos casos na comunidade, não existe essa pressão assim tão direta. O que existe, isso é notório, é alguma pressão psicológica nas pessoas com a restrição de movimentos. Por exemplo, eu posso dar o meu exemplo pessoal, estou em Macau, vai para 3 anos que não saio de Macau, costumava sair pelo menos 2 vezes por ano para congressos, de férias, e estamos aqui fechados, já vai para 3 anos. Principalmente na comunidade expatriada, que tem o seu centro de gravidade familiar noutros sítios, nomeadamente a comunidade portuguesa, as pessoas que estão cá têm familiares em Portugal. O que eu noto aqui em relação aos meus doentes é uma grande pressão psicológica que chega a ser de depressão em alguns casos, indiretamente por causa do Covid. E como é que mudou o seu dia-a-dia? É muito diferente daquilo que era antes da pandemia? Acabamos por nos adaptar a quase tudo na vida, não é? E isso de facto alterou bastante as rotinas, até porque mesmo não havendo infecção, aqui uma das medidas preventivas é evitar grandes reuniões. Portanto, isto acabou com, ou diminuiu significativamente a organização de reuniões internacionais, ou mesmo convívios. As pessoas evitam, principalmente nas alturas mais sensíveis, reuniões sociais, casamentos, outro tipo de reuniões. Isto, naturalmente, reflete-se ainda mais no isolamento. Pessoalmente, como é que eu faço? Bom, vamos tendo muito trabalho aqui no hospital, isso acaba por do tempo, e estava a ir irregularmente ao ginásio, agora vou quase todos os dias. Ouvimos Mário Évora, cardiologista no Centro Hospitalar Conde de São Januário, em Macau, que nos falou sobre a situação da Covid-19 neste território. Um território que há 2 anos mantém uma bolha de isolamento do mundo para combater a pandemia.